Olá, eu sou Gabriel Santos e é um prazer receber vocês para mais uma incrível jornada de descobertas. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da história, os segredos ocultos da Atlântida. Será que esta antiga civilização é apenas um mito ou será que há alguma verdade por trás das lendas? Me acompanhe enquanto mergulhamos fundo nesse enigma e buscamos desvendar os segredos por trás desta fascinante história. A Atlântida é uma lendária cidade perdida, mencionada nos escritos do filósofo grego Platão, que viveu aproximadamente entre os anos 428 e 348 a.C. De acordo com a história, a Atlântida era uma civilização avançada e poderosa, que existiu há milhares de anos, mas foi destruída em um cataclismo e afundou no oceano. A questão sobre os segredos ocultos da Atlântida tem sido objeto de especulação e debate ao longo dos séculos. É importante notar que a história da Atlântida é amplamente considerada como um mito. Não há evidências científicas ou arqueológicas concretas que comprovem a existência real da cidade. Platão descreveu a Atlântida em seus diálogos Timeu e Crítias, mas muitos estudiosos acreditam que ele a criou como uma alegoria para transmitir suas ideias filosóficas. Apesar disso, algumas teorias e suposições foram propostas ao longo do tempo sobre a possível localização e os segredos ocultos da Atlântida. Alguns acreditam que a Atlântida pode ter sido uma antiga civilização avançada que alcançou um alto nível de conhecimento científico e tecnológico. Outros sugeriram que a Atlântida poderia ter sido uma referência a uma cultura pré-histórica real que desapareceu devido a desastres naturais. No entanto, até o momento, todas estas teorias não foram comprovadas. A maioria das evidências disponíveis são baseadas em especulações, interpretações de textos antigos e relatos não verificáveis. A falta de evidências concretas torna difícil afirmar com certeza se a Atlântida foi um mito ou uma realidade histórica. Portanto, a Atlântida continua sendo um enigma e um tema fascinante. Mas até que evidências mais concretas sejam encontradas, permanece principalmente como uma lenda ou uma criação literária de Platão. Mas, apesar disso, a história continua a intrigar e inspirar a imaginação das pessoas. Ainda com relação à origem da história deste reino fabuloso, Platão afirmava que ela foi transmitida a ele por seu avô, que a ouviu de Solon, um legislador e poeta grego mais antigo. De acordo com Platão, a Atlântida era uma ilha localizada além das colunas de Hércules, atual Estreito de Gibraltar, e era maior do que a Ásia Menor e a Líbia juntas. Ele descreveu a Atlântida como uma sociedade altamente avançada, com um governo organizado, uma economia rica e uma cultura sofisticada. A destruição da Atlântida, segundo a narrativa de Platão, deu-se porque ela se tornou uma sociedade corrupta e arrogante. Como resultado de sua maldade, os deuses decidiram puni-la e a cidade foi destruída em um único dia e noite de terremotos e enchentes catastróficas. A Atlântida teria afundado no oceano, desaparecendo para sempre. Ao longo dos séculos, muitas teorias surgiram sobre a possível localização da Atlântida. Alguns acreditam que ela estava no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias ou do Mar do Caribe. Outros acreditam que a Atlântida poderia ter estado no Mediterrâneo, no Mar Egeu ou mesmo no Mar do Norte. A história da Atlântida teve um impacto duradouro na cultura ocidental. Muitas obras literárias,
filmes e jogos foram criados com base na sua lenda. Além disso, a busca pelo seu conhecimento supostamente perdido tem sido uma fonte de inspiração para muitos pesquisadores e aventureiros ao longo dos séculos. No entanto, é importante ressaltar que, apesar do interesse contínuo e das teorias propostas, nenhuma evidência científica ou arqueológica substancial foi encontrada até o momento para apoiar a existência real da Atlântida. A história permanece, portanto, mais como uma narrativa lendária do que como um fato histórico comprovado. Embora Platão seja a principal fonte da história da Atlântida, algumas teorias sugerem que ele pode ter se baseado em mitos e lendas de outras culturas antigas. Por exemplo, os mitos sobre cidades submersas ou civilizações perdidas são encontrados em várias tradições ao redor do mundo, como a tradição maia, hindu e nativa americana. Alguns pesquisadores propuseram que a história da Atlântida pode estar relacionada a eventos históricos reais. A erupção da ilha de Santorini, por exemplo, na Grécia, por volta de 1600 a.C., causou uma grande destruição e mudanças geográficas na região. Alguns sugeriram que essa erupção pode ter inspirado a história da Atlântida. Em 2001, a geóloga marinha Paulina Zelitsky e o oceanógrafo Paul Wesselwig afirmaram ter descoberto ruínas submersas na costa de Cuba que eles alegaram serem a Atlântida. No entanto, as alegações carecem de apoio científico e foram amplamente criticadas e consideradas como formações naturais ou ilusões de sonar. Temos também a teoria da pedra de Tiahuanaco, encontrada na Bolívia. Possui semelhanças com a arquitetura e os símbolos associados à Atlântida. No entanto, a maioria dos estudiosos considera a pedra de Tiahuanaco como parte do patrimônio cultural da civilização Tiahuanaco, que existiu na região por volta de 1500 a.C. a 1200 d.C. Ao longo dos anos, várias expedições e pesquisas foram realizadas na tentativa de encontrar evidências da Atlântida. No entanto, até agora, nenhuma descoberta determinante foi feita. Algumas buscas foram concentradas em áreas como o Mar do Caribe, o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, mas os resultados foram inconclusivos. Além das teorias sobre uma civilização avançada, algumas hipóteses alternativas sugerem que a história da Atlântida pode ter sido uma alegoria política ou uma criação puramente fictícia de Platão para expressar suas ideias e filosofias. Apesar da falta de evidências concretas, a história da Atlântida continua a ser um assunto fascinante para muitas pessoas. A ideia de uma civilização avançada e uma cidade perdida desperta a imaginação e alimenta a curiosidade sobre o passado. Enquanto muitos consideram a história como um mito ou alegoria, outros continuam a explorar e especular sobre a possibilidade de uma civilização perdida. A Atlântida continua sendo um enigma envolto em mistério e continua a inspirar debates e discussões ao longo do tempo. Entretanto, das muitas teorias e especulações, os segredos ocultos da Atlântida continuam a cativar a imaginação humana e a inspirar inúmeras investigações. Enquanto alguns acreditam que esta antiga civilização é puramente um mito, outros veem evidências intrigantes em descobertas arqueológicas e relatos históricos. Independentemente da verdade por trás desses contos lendários, a lenda da Atlântida permanece como um símbolo duradouro da busca humana pelo desconhecido e pelo extraordinário. Seja considerada uma civilização avançada perdida nas profundezas do oceano
ou simplesmente uma história inventada, a Atlântida continua a despertar nossa curiosidade e nos lembrar das maravilhas e mistérios que ainda aguardam serem descobertos em nosso mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Sua interação é fundamental para o crescimento do canal e para continuarmos trazendo mais conteúdo interessante para vocês. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.